que é o suposto traço parapsíquico em relação ao corpo humano e à consciência de sensitivos e sensitivas, podendo ser considerado mera crendice ou hipótese tentativa, à espera de pesquisas sérias, mais amplas, de ponta, por parte dos interessados, além do folclore sobre o assunto, da curiosidade pública e dos exageros tradicionais das pessoas místicas, através dos séculos da história humana. O fato ou parafato de toda consciência em tese ser sensitiva parapsíquica sem exceção. Agora, o mega sinal pessoal paragenético, os preparatórios intermissivos da autoproex, o arco voltaico crânio-chacral, a primenera, dimenera, o ciprieno, extrapolacionismo parapsíquico, a catarse energética e parapsíquica. Agora, nós falamos ainda os efeitos intrafísicos de causas paragenéticas holobiográficas, o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos. Agora, na caracterologia, lá na argumentologia, nós temos aí 10 supostas marcas parapsíquicas em relação ao corpo humano, sensitivos e sensitivas. Muita coisa disso aqui é nova, muita gente não sabe, quem já não estudou isso muito, nunca ouviu falar às vezes. Então, qualquer coisa a gente explica depois, que eu já tenho até pergunta aqui, que tem gente que não sabe nada. As marcas parapsíquicas são crenças vindas da história humana desde a antiguidade, no âmbito do folclore de múltiplas culturas, contudo ainda sem maiores investigações técnicas. Você admite a hipótese tentativa de determinada marca parapsíquica? Considera o assunto digno de pesquisa mais aprofundada? É isso aqui, essas perguntas que vale a pena vocês responderem. Como o senhor não comentou sobre o livro Homo Sapiens Neonatos, gostaria de saber como está a sua preparação e a previsão de lançamento do mesmo. Olha, já expliquei isso aqui faz uns 15 dias. Eu não vou fazer o livro. Eu vou diluir todo o material que eu tenho em verbete e colocar na enciclopédia. Pelo seguinte, eu ia fazer uma trilogia, o Reurbanizados, o Pacífico e o Neonatos, para alcançar um nível de cognição da plateia, ou seja, dos leitores. Com os 2 primeiros livros eu já alcancei, então não preciso fazer o terceiro. O terceiro é mais suave dentro da situação, porque é mais natural. Agora, com o Reurbanizados e o Pacífico, eu atingi meu objetivo. Então, cancelei o processo. Agora, vou colocar todos os dados que eu tenho, que eu já examinei centenas e centenas de livros sobre o processo do neonato. Então, isso eu vou colocar com calma. Isso vai demorar. Esse é o motivo que eu quero terminar essa enciclopédia, mais ou menos em 2011, e vou fazer a revisão no ano de 2012. Para ver o que eu faço. Até lá, acho que eu vou. No dia de hoje, eu completei 1.400 verbetes. Quer dizer, o total de verbetes eu não sei quanto vai dar, não. O meu cálculo inicial é para alcançar 2.000. Mas se eu fosse colocar hoje, já daria muito mais do que isso. Agora aqui, pareceu-me pela tertúlia de ontem haver relação entre o mantra e as indicações, iniciações da Idade Média, pela qual muitos passaram. Há algum requisito para alguém receber o mantra dos amparadores ou ele é apenas dos processos de iniciação? Não. Mantra é coisa secundária, não tem tanto valor. Amparador não vai mexer com mantra de nada. Qualquer coisa ele fala direto com a pessoa, faz o negócio para ela melhorar. Eles são técnicos. Agora, os mantras dizem respeito àquelas pessoas do passado. Eu, por exemplo, eu tive um mantra para salvar a minha vida perante os caras que era daquela época. E outra coisa, é da Idade Média, é básica, quer dizer, a antiga, a pior. Não é a alta, não, é a baixa Idade Média. É a pior, é a Idade das Trevas, a brava. Entende? Agora aqui, em que consiste a proexocracia? Como poderia ocorrer uma organização social política, sendo a proex o paradigma da sociedade como um todo? Olha, a primeira coisa é isso que nós estamos fazendo aqui na Cognops. Aqui é a proexocracia. A maioria do povo está tudo pensando em fazer a execução de uma programação existencial.
Então, nós estamos vendo pela primeira vez isso na prática. A cognópsia é justamente isso. E o caminho é a gente dar um exemplo de como pode ser o Estado mundial, através de um colegiado. Outra coisa, o que seria uma consciência eletronótica? Consciência eletronótica é aquela pessoa que só pensa na matéria ou na ciência convencional, materialista, fisicalista. E ela não sai disso, ela não admite o processo da multidimensionalidade. Ela é eletronótica porque ela é apaixonada, tem o mito do processo da máquina. Tudo dela é o eletrônico. Então eu chamo que são os idiotas do eletro. Por isso que eu criei a palavra eletronótica. Idiotas do eletro. Quer dizer, eles são idiotas. Só pensam nisso, estão envolvidos nisso, eles são elétrons. Então os eletronóticos são elétrons. Está entendendo? Eles não são consciência. Eles não admitem que são consciência. Em argumentologia, página 67, não entendi o significado dos itens. Nevo. Nevo é o berço, a marca de nascimento, a marca do berço, a marca da fábrica que fez você. Vê se você tem alguma marca de nascimento. Isso é o nevo. Tem isso no dicionário. Paramicrochip. Paramicrochip é um microchip que é colocado antes da pessoa renascer, ou quando ela vai encaminhando, mas através da paragenética, para aquilo funcionar nas paracomunicações ou no parapsiquismo. Ponto. Como seria esse ponto na orelha? É só examinar aí com os acupunturistas, que você vai ver que tem um ponto na dobra da orelha aqui, que eles acham que às vezes ajuda o processo de parapsiquismo. Sampaco. Sampaco é aquela pessoa que fica com o olho claro, assim, ó, aqui de baixo, nunca fecha. Entende? Fica claro. Tem pessoa, isso aí é uma das coisas mais folclóricas e mais antigas que tem. Isso é universal. Muita gente fala no sampaco, a pessoa sampaco. Aqui, ó, precisa pegar um sampaco aqui para a gente falar. Isso é muito comum. Então, ó, se eu olhar assim, ó, às vezes, sampaco. Tá certo? O que é? Agora, preciso de ver, porque tem gente que é sampaco. Mas isso aí, às vezes não tem nada, é mais um mito, é mais um folclore. Agora, triscagem. Triscagem é um processo da vista que a pessoa parece que tem reflexo do olhar em certas horas com a situação. Geralmente isso se dá com um sensitivo de efeito físico. A pessoa que mais triscou que eu vi na minha vida foi o Arigó. Quando a gente estava com ele começava a dar alteração do processo para entrar em transe, ele triscava sem parar. Agora, às vezes, por exemplo, a pessoa aparece na televisão, uma coisa assim, você vê que ele está triscando, e ele não sabe de nada, aquilo não tem nada a ver com ele, é outra coisa. Então, a triscagem mostra algum processo, possivelmente de energia ectoplástica, que irradia pelo processo da visão da pessoa, pelo olhar. Afinal de contas, os olhos, eles refletem o cérebro. Eles dizem, desde a época lá da antiguidade, que eram as janelas da alma. Quer dizer, até um certo ponto é o processo da energia da pessoa. Gente, eu estou aqui com esse livro, Dicionário de Obras Filosóficas, do Dennis Roisman. Ó. É um dos melhores livros sobre, vamos dizer assim, resumo, síntese das obras filosóficas mundiais. Esse livro é muito bom. Ele dá, a pessoa, por exemplo, que é anarfa, totalmente ignorante, apedeuta, seria bom ter esse livro e ler com calma, anotar tudo. E a hora que vê que um livro chamou a atenção, ela compra o livro e lê. Que aqui tem um resumo dos livros todos. Isso é um resumo bibliográfico, uma resenha bibliográfica. Agora, ó, eu queria ler aqui uma coisa, que eu estou falando muito aí de judeus, então agora vamos falar. Uma judia que está falando dos judeus, para vocês verem a realidade. E essa é conhecida internacional. O nome dela é Hannah Arendt. Agora, ela escreveu As Origens do Totalitarismo. Isso ela escreveu em 1951. Ela morreu em 1975. Agora, aqui tem um resumo do livro dela. E o camarada, então, aqui está falando o seguinte. Falando sobre o processo processo nazista e as coisas todas que aconteceram na Segunda Guerra, diz também o seguinte.
Mas também, nesse caso, é preciso desconfiar das ideias preconcebidas. Não é a sociedade que segrega progressivamente os judeus. 2 pontos. Eles mesmos, desde o fim do século XVI, afastam-se dos grupos sociais e rejeitam a integração em nome de uma eleição superior e mítica do povo judeu. Que é aquilo que eu falo. Quem está falando isso é uma judia. A culpa, então, do antissemitismo não é só de nazista, não é só desse povo, não. Eles também têm culpa no cartório. O negócio dos nazistas, o Hitler, esse povo, tudo está tudo errado, porque eles foram matar os judeus. Isso não é solução. A solução é eles também aderirem ao processo social. E aí, ó, tem uma judia que é inteligente falando disso. O negócio é muito sério a gente estudar isso. Então, não adianta estar se defendendo com esse negócio de protocolo do Sião, milhões de coisas. Os fatos estão aí, é desde o século XVI. E o autor aqui ainda fala outra coisa ainda, aqui, ó, no fim. Essa história recente que aparece justamente como indizível e incompreensível, seja da Alemanha dos anos 30, seja a Rússia do pós-guerra. Mas a crítica da autora, quer dizer, a Hannah Arendt, às massas e à burguesia, não isenta os judeus de suas responsabilidades para com a crise de que eles também foram atores. Então, não é só nazistas que tiveram culpa, eles também tiveram culpa, a coisa já vem do século XVI. Agora aqui, eles falam então da autora. Judia de origem alemã, refugiada na França a partir de 1933 e depois expatriada para os Estados Unidos a partir de 1941, Arendt declara-se intransigente em face das partes que tiveram algum interesse num sistema que destruiu a sociedade. Quer dizer, ela mete o pau nos nazistas e mete o pau nos judeus. A culpa é de ambos os lados. Isso aí é que o povo não gosta de falar. Agora estou falando aqui, ó, baseado em fatos. A dona escreveu sobre isso. O negócio é sério. Esse livro é terrível, porque ele tem o resumo de tudo quanto é obra filosófica por aí afora. Agora, esse livro da Hannah Arendt é muito interessante a gente ver. Uma outra coisa, ela fez o que pôde, porque ela é apaixonada pelo nosso amigo. E defendeu. E o nosso amigo foi do partido nazista, quer dizer, coitada. Essa mulher sofreu demais. Ela estava entre a cruz e a caldeirinha a vida inteira, né? Uma cabeça inteligente dá pena. Na prática, que eu já vi, em São Paulo tem a colônia maior, eles fazem a panelinha deles desde a faculdade, depois se formam. Não, é a hora que nasce, a criança já entra numa panela. Se eles dominassem pelo cabalismo o processo de encapsulamento, eles iam encapsular uma pessoa a vida inteira. É que eles não conseguem fazer isso, eles não têm gabarito para encapsular. Mas eles então fazem encapsulamento social. Agora eles conseguem, nas melhores escolas, pega lá São Paulo, por exemplo, as melhores escolas todos têm grupos de judeus. É lógico. E eles estudam pra caramba, depois eles se formam, eles formam a panelinha. No caso do meu filho, que é médico, viu panelinha de médico, continua. Agora, depois onde eles dominam mais é na mídia. A mídia toda é dominada por eles. Na prática a gente vê. Agora você veja, eu não vejo muita luz no fim do túnel nessa questão judaica, não. Eu não sou antissemitista, não sou antissemita, de modo algum. Eu admiro muito os judeus, tenho muitos amigos judeus, essa coisa toda. Mas eu não acho que o processo nazista resolveu isso, e nem também eles resolveram o processo com a sociedade. E vejo isso com muita dificuldade, pelo seguinte: eles já têm mais ou menos 6 milênios, estão caminhando para 6 milênios que estão assim com essa ideia. Esse processo, então, talvez seja o mito maior desse planeta, é o mito judaico de ser uma nação, uma raça diferente que esteja na ponta dos outros. Esse é o pior mito que tem por aí. E esse povo, como ele já nasce já com lavagem cerebral, desde que nasce, nos primeiros meses já começa a lavagem cerebral, como é que esse povo vai melhorar? Eu não estou vendo luz nenhuma no túnel. Deve ter sido isso que os nazistas viram, os semitas viram, e ficaram desesperados com a Alemanha. O antissemitismo é errado do jeito que fizeram, mas eles vão para um país, eles ficam segregados. Bom, e eles caem fora. Eles fazem a panelinha. Trás, eles vão eles embora. Não são daquele país, eles vão para outro país. Agora,
Existe aí uma série de processos de judeus, por exemplo, que foram para a China. Agora, o melhor da história, eles foram para lá quando estava tudo bem. A maioria foram para Xangai. E outra coisa, são milhares. A hora que começou o negócio do mal, eles caíram fora, a maioria. Está tudo, está registrado, isso tem tudo aí. A internet traz com dados totais de judeu, tudo isso na China. Mas atualmente ainda tem judeu na China. E quase sempre dominando uma porção de coisa por baixo dos bastidores. Sabe, nos bastidores, na situação. Subrepticiamente. Agora, o melhor é isso. Quando a coisa estava boa, desde o século XIX, XVIII, XX, mas principalmente do século XIX começou. Eles foram tudo para a China, porque interessava por causa do comércio e a indústria, certas coisas que estavam começando. A hora que veio o Mao Tse Tung, a maioria caiu fora. Entende? Todo mundo sabe disso. É sempre assim. Eles não têm pátria. Eles não se misturam. Agora eu vi na Alemanha, eles ocupavam os principais cargos na Alemanha, até burocrática, dentro do governo, isso eles sabem que eles fazem. Tudo, por isso que o Hitler viu isso tudo. Agora o problema foi a Primeira Guerra. A segunda existiu por causa da primeira. O Hitler desencadeou a segunda por causa da primeira. E ele foi soldado da primeira também. O controle bancário se passa? Está tudo errado isso aí, de um lado e do outro. E eu, por exemplo, falando aqui para vocês, eu não vejo luz no fim do túnel, até agora não vejo nada. E outra coisa, com esse monte de Consréu que aparece por aí, nós estamos numa situação, por enquanto, nós estamos no mato sem o cachorro. A perseguição está errada, é lógico, nós também achamos toda essa mas eles têm também mas eles criaram uma... Mas eles o negócio da lei de... Israel, eles perseguem. Não. A lei de Hammurabi, é o processo... Os palestinos... Outra coisa, eles têm direito de ser assim. Tem. Cada um faz o que bem entende. A pessoa faz o que quer com a sua vida, com o seu corpo, ela até se suicida. Cada um tem direito de fazer o que bem entender. Os palestinos... Mas agora, veja, está errado. Aqueles países do ponto de vista social, o que falta é a comunicologia, a vivenciologia nessa história. Eles se fecham em cópias. Israel é um país rico também. Eu estou falando em judeu mais uma vez, que andaram me perguntando, mandaram pergunta para mim até fora daqui. Israel recebe subsídio, principalmente dos Estados Unidos, doações. É um país riquíssimo. Aí, os primos dele palestinos é um favelão. Olha, a diferença que eu falei para vocês desde que apareceu aí o Obama. Esse cara é a primeira ideia, a primeira vela que apareceu lá no túnel. A hora que ele está vendo isso aí. Porque, primeiro, tem que fazer pressão em cima dos judeus para os Estados Unidos se libertar um pouco deles. Tudo, eu não vejo jeito, mas um pouco. Porque eles dominam tudo. O processo todo é esse. Agora, começa pelo domínio da informação. Então, acabou. Através da informação, eles sustentam tudo. Qualquer campanha que tem, eles vão lá e abafam. Entendeu? E não aparece, nunca. Sistema bancário há muito tempo, é o dinheiro, quem manda é eles. O processo é o seguinte: prata, brilhante, platina, ouro. São as 4 coisas que eles dominam, tudo quanto é jeito. Todo mundo sabe disso. Valdo, essa questão dos judeus, ela é desde que a humanidade parece que existe, né? Não, eles estão com mais de 5 milênios. Nós estamos em 2009. Eles estão 5 mil e estão caminhando para 6 mil. O Moisés já tinha veio para libertar eles, já que eles já estavam presos. E eles não mudaram nada. Os princípios. Tem coisa, por exemplo, que faz mais ou menos 4 milênios que eles não mudam nada. Então, como é que você vai mudar de uma hora para outra isso? Por isso que eu falo, existe como nex extrafísica só judaica. Eu já vi certas personalidades que eu acho que elas foram para lá e tornaram a voltar, nem perceberam que dessomaram. Elas continuaram judaicas do mesmo jeito. Como com sim ou com siex, a situação é a mesma coisa. Aquilo assim. É a maior lavagem cerebral da face da Terra. Em segundo lugar, nós temos uma grande, que é a Igreja Católica,
Em terceiro lugar, tem os muçulmanos. Tudo é lavagem cerebral. Tudo originado da... Lavagem subcerebral. Tudo, no fundo, tem a raiz no judaísmo de Abraão, né? Tudo. Melquisedeque, Abraão, Melquisedeque, Mas Moisés, o processo né? é o Talmud e o modo de negociar para sobreviver. O negocinho, o segredo, o processo todo é o segredo. A coisa mais séria judaica é o segredo, a mordaça. Ó. Mas o embasamento filosófico deles vem de Melquisedeque, né? Bem, não, e outra coisa, o Código Hammurabi, a eleição favorável à lei de Italião, princípio italiano. E você acha que isso... Por isso que eles não perdoam ninguém, por isso tem guerra interminável, não para nunca. Faz uma coisa, eles vão lá, faz duas. Faz outra coisa, eles vão lá, faz três. E por aí vai. Você acha que pode haver a possibilidade de ser um grupo que ressomou junto, que continua se tornando... Todos são os mesmos. Elitista nesse planeta? A turma que dirige eles são os mesmos. Mas você acha que é um Um ressomo amigo conjunto? meu me perguntou assim, Valdo, você acha que no meio das transmigrações tem judeus? Eu falei assim, é óbvio que tem todas as etnias. É lógico que tem. Mas esse grupo que chegou, eles têm essa ideia elitista, isolacionista, justamente porque vieram Judeu não é juntos santo. de outro planeta pra cá? Nazista não é santo. Muçulmano não é santo. Americano não é santo. Vamos entender bem isso, é a natureza humana, está ali. Nós ainda somos muito bichos, muito animais. Animais. Você acha que esse povo que está ressomando aqui desse planeta para esse outro planeta, ele vai formar um grupo elitista nesse sentido também naquele outro planeta? Vamos, mas lá não vai ter jeito, né? A hora que eles vão mexer lá é bem antes dos 6 milênios. Ainda mais. É bem antes. Não tem jeito, não. Mexer com aqueles caras rabudos que tem assim que aparece, não dá, né? Cheio de corcova. Ô, Valdo, Ah. na ponta. Mas como é que é a coordenação do orientador evolutivo em relação a isso? Se tem um judeu que está indo e voltando, e nem percebeu... Você não pode entrar lá, ele não vai mudar. Escuta, a minha gatinha, eu não vou ensinar para ela a teoria geral da relatividade. Mas se você tirar eles e colocar em outra família que não é judia... Tirar como? É isso que estão fazendo. O que é Reubex? Você está Isso. caindo, caiu do céu. Escuta, o que é Reubex? É isso, mas geral, não é só para judeu. São os judeus, Ainda os todo nazistas, mundo. muçulmanos, os americanos, Então. os africanos, os indianos, os chineses, todo mundo. Agora, vamos ver quem é que sobra. Mas veja, eles são os piores para fazer a reurbanização. E outra coisa, é justamente isso que eles não querem, é reurbanizar. A reurbanização veio frontalmente contra o judaísmo e, vamos dizer, o pan-judaísmo. Totalmente, observe. E do ponto de vista extrafísico. Quem me falou isso a primeira vez, depois que leu o meu livro, O Homo Sapiens Reurbanizado, foi um judeu, meu amigo. Assim, Valdo, esse trabalho extrafísico é o maior que já foi feito contra o pan-judaísmo. Está na cara. Agora, esse meu amigo estava até deixando os processos judaicos. Ele deixou de ser fundamentalista, ortodoxo, ultra-ortodoxo, do jeito que ele era. Entende? A hora que viu certas coisas extrafísicas. Agora, muitos deles mudam através da Cabala. A Cabala, o cabalismo. Como que é isso? É o processo, existe parapsiquismo, que eles mexem com o processo extrafísico. Às vezes mudam por aí. Vai Quando evoluindo eles nisso? mudam, arranjam um amparador que substitui o guia cego da Cabala, pronto. Porque a Cabala também é guia cego. Quando substitui, quase sempre melhora. Agora, gente, sobre a marca parapsíquica, o que é que nós temos então aí? Vocês aí que são tudo marcados pelo destino do curso intermissivo, não é isso? Diniz falou do Sampaku, aí eu continuo em dúvida. Sampaku. Sampaku, desculpa. É o Sampaku. O que tem? Fala a lenda japonesa do branco nos olhos. Quer dizer, eu não entendi. Sampaku é o seguinte, aqui, ó. Aqui, olha para mim. Ó. Essa Sampaku é parte aqui embaixo. Você entendeu? Agora, ó, permanente. A pessoa está sempre assim. Ah, aqui embaixo, né? Tá certo? Isso é Sampaku. É aqui embaixo. Agora, permanente. Agora, veja, se você for estudar isso com um oftalmologista, ele vai dar classificação que não tem nada a ver com isso. Agora, o folclore
antigo, etc. Tal, eles acham que isso aí tem algum processo parapsíquico. Então é uma marca, folcloricamente falando, não adianta falar, porque isso existe. Essa Outra marca, coisa, tem livro sobre o assunto, é só pegar. essa marca, Aquela revista Planeta já falou nisso, não sei quantas vezes. essa marca na realidade é parapsíquica ou só mística? O quê? Ela é mística, essa marca, ou é parapsíquica de A verdade? mesma coisa, né? Mística e parapsíquica, e para mim tudo é a mesma coisa, porque isso aí é folclore. Agora, o que é que se passa? Essa aí eu não dou muito valor para isso não. De tudo isso aí que eu estou falando ali, é que eu dou menos valor. Agora, tem coisa aqui que eu dou muito valor. Ectoplastia é o mais sério de tudo isso aí, né? E tem uma opção de coisa. Por exemplo, esse odor de santidade, que é o fenômeno da olorização. Isso é óbvio, Mas isso é aí- coisa à toa. Isso aí é real. Macrosoma, isso aí eu admito, é uma das coisas mais difíceis de você falar. Sobre a descoincidência, rompimento psicossômico, isso aí é comum. Hoje já existe muito. O nevo, que é a dragona, que entra aqui no negócio. O paramicrochip, eu já falo para vocês. O ponto da acupuntura, isso é da acupuntura, todo mundo sabe, é da medicina chinesa. Agora, a presenciologia, a força presencial magnética, quem é que não entende isso? Olha o que é que o Michael Jackson fez. É isso aí. Um choro generalizado lá nas comemorações dele na televisão. Agora, o sampaco e a triscagem. A triscagem é uma das coisas mais sutis de tudo isso aí. Triscagem, A triscagem é mais difícil da pessoa que entender. deve se Tem que mexer. estudar muito. Mexe o olho. Agora, de uma quase forma- sempre, quem entende de triscagem é um outro sensitivo que conhece o outro. Ou uma mulher ou um homem. eu nunca Mas vi sensitivo. Gente que não entende isso não vê nada de triscagem. Essa triscagem, ela pega o olho e mexe. Assim. Não, é a energia que sai da pessoa. Eu sempre estou querendo entender. Triscagem é aquela pessoa que eu estava lá na Glória, dando uma aula. Aí a pessoa estava lá atrás. Aí lá pelas tantas eu viro aqui assim, olho para ela. Aí a pessoa mudou lá. A hora que acabou, ela falou assim, vem cá, o que você fez comigo? Que saiu aqui a porção de relâmpago dos seus olhos. E eu estava passando mal e melhorei na hora. O que houve? A pessoa veio me falar depois. Era um homem, machão, cheio de coisa. Agora ele viu os relâmpagos da minha vista. Eu só olhei para ele lá o negócio. Aí eles colocaram energia, ectoplasmia e tal. É a triscagem. Agora, a triscagem, por exemplo, até um certo ponto, ela tem relação com a tromba do fronto chakra. Aquilo que eu falo que a pessoa, quando tem assim, ó, que ela sai e vai lá, ela percebe o negócio. Mas no caso, você falou que o arigual é o caso mais típico. Como que isso... O típico é o seguinte, uma apareceu? pessoa que você nunca viu, você olha, quando parece que está saindo umas coisas. Tem uns reflexos no olho dela, esquisito. Reflexo. Por quê? Agora, todo mundo está ali, está tudo igual. A iluminação é a mesma. Por que só ela tem isso? Outra coisa, não é do óculos, não. A pessoa sem óculos. Não é Agora, isso é só quem tem que pesquisar. Professor. Quem não sabe é bom queimar as pestanas, investigar. Professor, voltando um pouquinho, pegando a questão que o senhor falou com a Gleice, a questão da transmigração e da reurbanização, eu fiquei pensando nesse sistema de cotas em relação aos negros. É um tipo Eu de sou segregação? totalmente contra isso. Pois é. Porque... Eu acho isso de vomitar. Agora, o que é bom é o seguinte, que eu estava olhando a última aí da revista dessa semana, agora do fim da semana, no índice lá está 80% é contra isso, né? Isso é bobagem. Olha, chamar atenção para processo de etnia ou de raça é burrice. É voltar igualzinho atrás, chamar né? atenção para sexo. É bobagem. É voltar atrás, Endossoma, voltar para trás. Pois é, e Agora, o Brasil tem de tudo hoje, eu porque tô tem um presidente que faz tudo para ajudar a classe Z. Então, tudo que tem, ele entra, não quer saber. Que é o ele jeito, quer para poder voto, né? permanecer no poder. Ele ajuda a classe Z. Você A mesma sabe. coisa acontece com o indígena, quer dizer, aí nós, se formos continuar, estava pensando em relação até o povo judeu, Não, né? daqui a pouco vem os judeus, daqui a pouco vem o chinês. Só aqui em Foz nós teremos, então, 79 índices que tem que ser feito.
Isso é bobagem, besteira isso aí. Das maiores tolices que fizeram nos últimos tempos. E Mas eles agora, estão no fazendo governo do maior- Lula está cheio de leis bobas, né? Tá, e está sendo dentro das políticas públicas, educacionais, o enfoque assim, primordial, né? Em Não todos os existe congressos. o negócio lá de Brasília, que uma vez eu li aqui faz muitos anos, sobre a cartilha do politicamente correto, feito em Brasília, com o governo e tudo, de vomitar. Tá bom, O professor, senhor obrigada. também irá diluir o livro Fórmulas Redacionais na Enciclopédia ou pretende publicá-lo oportunamente? Esse aí eu não sei, pode ser que a gente vai publicar, mas agora eu vou diluir e inserir todos os dados na enciclopédia, da maioria dos meus livros, tudo aquilo que tem interesse, para fazer uma conjugação com visão de conjunto do processo. Eu quero que a enciclopédia mostre pelo menos algum indício de qual visão para o leitor ou o consulente. A mama extranumerária poderia ser incluída no rol das marcas parapsíquicas? Não, não tem nada a ver com isso. Qualquer coisa extranumerária, dedo a mais, etc., tal, isso tudo é bobagem, não tem nada. Isso aí é alteração mesmo genética da monstruosidade, ou seja, da teratologia. Não tem nada a ver com isso. Agora, essa teratologia, esse nosso aqui, nós estamos falando uma teratologia mais ou menos boa, né? Mais ou menos positiva. Essa outra aí é teratologia mesmo patológica, brava. Né? De modo que não tem nada a ver com isso. Professor. Nem aquele cara que é hermafrodita. Ele não quer dizer que ele seja também marca parapsíquica, porque o cara tem os dois sexos. É besteira. Não venha com essa. Hein? Sobre esse trisco que você estava comentando, a pessoa que percebe, ela também tem que ter um certo nível de clarividência, ou é perceptível Não, é físico, às vezes é físico. Mas às vezes, por exemplo, uma parte da ectoplasmia dele se casou com o outro, 50-50, se encontrou no meio do caminho. É o que acontece, por exemplo, no acoplamentário. Vocês querem estudar triscagem? Olha o acoplamentário. Lá, às vezes acontece. Lá tem efeito físico, tem processo de aparição, tem problema de meia materialização, tem o processo do feto ectoplásmico, tudo isso aparece lá Por isso que a gente fez o laboratório. Que ele mostra uma porção de uma série de ocorrências. Podia comentar sobre a relação da clarividência com o desenvolvimento do chakra nucal? O chakra nucal, hoje, nessa altura, nesse momento evolutivo, nesse planeta, a maioria diz respeito a assédio. Entendendo? Agora, o que se passa? O chakra nucal tem relação com isso devido ao processo, entende? Da visualização e outras coisas mais, que tudo é nessa parte aí cerebral, lá vamos dizer, na traseira do cérebro. Você está entendendo? Então, isso também tem a sua relação, até um certo ponto. Mas é que o processo de clarividência, quando a pessoa está desenvolvendo, ainda tem muita relação com a visão. E a visão tem a interseção dos processos aí, interceptação, se cruza. Tem uma opção de coisa com o processo ocular. E é uma coisa difícil. Entende? Eu percebi que ao trabalhar a energia assim, mais com o chakra da nuca, eu começo a ver mais coisas do que se eu ficar... Mas isso é por causa do seu negócio, você está ainda na fase de limpeza do seu processo. Daí de trás ele vem para frente. Então você vai sair do chakra nucal e vem para o frontal. O frontal é que vai mandar nisso. Os dois têm relação o tempo todo, quando há patologia. Patologia, que eu estou falando, doença, desequilíbrio. Entendendo? Então, por exemplo, eu, nesses últimos anos, essa coisa toda, raramente eu sinto qualquer coisa minha na nuca. Eu não tenho isso. Agora, o que se passa? Eu vou fazer um arco voltaico, faço assimilação, a pessoa está com problema, eu sinto tudo na hora dela, mas não é meu. Agora, meu mesmo, legítimo, autêntico, titular, original, isso eu não tenho nada disso. E assim a maioria de vocês. Vocês vão caminhar para um nível que não vai ter nada espontâneo em matéria de nuca.
Agora o negócio vai ficar cada vez mais, ó, isso aqui vai funcionar. Muitos de vocês vão passar com isso batendo sem parar, aquele negócio pulsando, incomoda. Isso faz parte do desenvolvimento das coisas. O front. Do front chakra. Mas às vezes eu nem estou sentindo nada, não tem nada às vezes na nuca, mas se eu forço aqui, eu sinto que abre mais. Não, isso aí, ó, ele vem de lá e a coisa caminha. Agora, vai chegar um ponto que o front chakra vira uma tromba de elefante, assim, ó. Parece que ele vai lá na frente, você percebe aquilo tudo lá. Agora você percebe com a energia, a movimentação e a visualização. Isso é impressionante. O senhor comentou que tem relação, né, com o processo de assédio e tal. Então, se eu começar a trabalhar o chakra da nuca e de repente eu começo a ver... Não, você tem que trabalhar é tudo. Aqui, ó, pensa em tudo na sua cabeça. Entra em estado vibracional e vê o que acontece. Não adianta querer sintonizar. Eu vou mexer num desses nervos, vou fazer isso aqui. Isso é bobagem, não é por aí. Mexe com a cabeça inteira, porque você está começando. Eu tenho uma dúvida numa situação específica. Eu comecei a trabalhar com o chakra da nuca, de repente eu comecei a ver consex. Então, possivelmente seja... Sim, é preciso de ver se o negócio está positivo. Olha bem quem é que está atrás disso. Se é chakra nucal, eu tenho um pé na frente e outro atrás. Eu sou de Minas Gerais. Não, digo assim, não que eu estava sentindo alguma coisa, eu comecei a trabalhar na nuca. Pois aí é. vi o Agora processo. veja, se a gente não tiver cuidado, amanhã aparece um amparador que está ali tentando fazer as coisas com você. Mas você vai dar atenção para o assediador, que é um guia cego, que quer desenvolver você para ele dominar você. O que são as religiões? É o desenvolvimento do parapsiquismo pelo guia cego, para ele poder dominar. É um processo totalitarista, autocrata, total. O guia cego é isso. Religião é isso. Você entendeu? Na dúvida, então... Você... Na dúvida tem que se abster e não entrar no primeiro bonde que aparece, que ele pode te levar para o brejo. Sai para o acostamento. Sai da pista principal. Abre o olho. Mas agora, observa bem se não tem... Se você não precisa de engolfe. não. Se depois que acabou, se você se sentiu bem, se não houve ressaca energética. Não, por exemplo, ontem, vou dar um exemplo de ontem à noite, eu estava trabalhando em energia e aconteceu isso. E eu vi, só que como eu não estou acostumado a ver, eu tive várias repercussões assim, até pelo medo mesmo, de não estar acostumado. Então, sim, mas aí agora é você que tem que decidir mas aí depois depois eu me senti bem. Urubu observa. Não, isso aí às vezes não quer dizer nada. O negócio é depois, o engolfe. Sim, não. Você entrou na depressão pós-energética, pós-transe, pós-fenômeno. Isso aqui é o negócio, isso aqui não pode. Agora aqui, gostaria de saber, quando estamos sendo uma consignagem, quando estamos causando dependência financeira, deve haver uma omissão superavitária nesses casos? Olha, há uma diferença bem ampla, um gap enorme, um abismo entre consignagem e dependência financeira. O Urubu observa bem o que a gente quer dizer com isso e não confunda as coisas, não tem nada a ver uma coisa com outra. O que é isso? Consignagem é uma pessoa que assiste os outros, que é boa, que é fraterna, que não é presa a dinheiro nem nada. Agora, a dependência financeira é outra coisa. É uma pessoa que é estroina. Ela é escrava do processo de dinheiro, por isso ela se submete a alguém e é dependente daquela pessoa. Não tem nada a ver, muito diferente. Poderia, por favor, repetir o nome e sobrenome do autor do livro sobre obras filosóficas comentada pelo senhor? Está na mão de quem? Fala aí para nós. É o Husman? Pois é, está com quem? Fala aí, pega o microfone e fala aí direitinho, por favor. Tem na Mega Store? Tem? Tem na Mega Store. Olha lá, ó, aí, fala aí bem alto. Outra coisa, fala o nome bonitinho, devagar. Alô? Pois não. Dicionário de Obras Filosóficas. O autor é Denis Huisman, que é Huisman. Editora Martins Fontes. Muito bom, ótimo. Very good.
Quando duas pessoas com bastante afinidade entre si possuem a mesma marca no mesmo lugar do corpo, isso pode indicar uma paraprocedência em comum? Existem outras hipóteses para o fato? Não, eu não conheço nada, porque tem certas marcas que você sabe, às vezes, parto até o processo da cesárea pode dar marca. No caso, a marca é uma mecha branca no cabelo, logo no início da testa. Não, isso é processo genético, não tem nada a ver, não. É a mecha branca, como é que chama? É luzes? O que é? Tem vários nomes para isso. Mecha, luja, flash. Isso aí acontece nas novas famílias. E outra coisa, é bom urubu observar. É natural ou foi feita com água oxigenada? Tudo isso é preciso a gente ver também. Vocês estão entendendo por que eu estudei tanto o processo da cosmetria? Qualquer coisa que falar desses assuntos, sou especialista. Não adianta, não vem que não tem. Já tem milhares de experiência. Uma outra coisa, eu queria saber se a Adriana veio, não veio não? Está aí. Você passa lá para cima aí para mim? Obrigado. Outra coisa, a Kátia Caporali não veio não, né? Não, a Kátia não, só final do Ela está trabalhando, né? Então tá, não. Então eu espero, a hora que for. Não tem nada, não é caso de polícia. Professor Mas o que Valdo, você queria falar? Professor Valdo, o senhor deixou bem claro a questão da dragona, como é que é a marca e tal. Mas eu lembrei de um caso de uma pessoa que eu acompanho desde criança, que ela tem uma marca no braço esquerdo, grande, meia escura, com pelos. E é uma pessoa assistencial, anticonflito, uma pessoa assim que... observa a pessoa. Eu lembrei dela quando o senhor falou. Que tal você arranjar um pente fino e uma lupa? Aqui, ó. Aqui. A imagem dela me veio logo na cabeça que tem alguma coisa aí para a gente investigar. Professor, a localização da marca tem a ver com o que essa consim foi ou o exercício de passivo-ativo em relação à dependência do guia cego ou do amparador? Eu não estou entendendo aí. Eu vou localizar. Por exemplo, eu tenho um sinal bem grande, né? E também assim, com pelo e tudo, um pouco acima do núcleo chakra. Aí eu fiquei pensando, será que isso é um sinal de longos anos de dependência de um guia cego? Seu parto foi normal? Meu parto não. O que você nasceu da sua mãe foi normal? Foi normal, mas teve muitos problemas, como eu já coloquei para o senhor. Isso é bobagem de parto, não tem nada a ver. Eu tenho isso aqui não é marca parapsíquica. Isso é marca de fósseis, que não tinha fóssil, era uma turquês. Sei. Você sabe o que é turquês? É um alicate pobre. Aí criou, ele tem uma protuberância, vai para fora, assim, sabe? Porque criou ali a protuberância, tem vários nomes disso na dermatologia, só perguntar para a nossa amiga que ela te fala. Obrigada. Vai criando o processo. Eu já comecei a pensar que seria uma dependência com assediador. No núcleo chakra. Tá certo. Tá. Mas fala. Na frase enfática, o senhor coloca a questão da crença e da necessidade de maiores investigações técnicas. Sim. Assim, como é que, por exemplo, para microchip, como é que você vai fazer uma investigação técnica para sair dessa condição de crendice? Conversando. Você começa a conversar e ver a realidade da pessoa. Você acaba com os processos todos, não tem jeito. As crenças desaparecem a partir do momento que você tem a descrença. É a descrenciologia, o princípio da descrença. Isso é feito através de quê? De pesquisa, de investigação, de muita racionalidade. Então, através disso, não tem erro. Cedo ou tarde a pessoa vê. Agora, o que se passa? Você pode notar que a pessoa tem alguma marca e ela nem admite que tem. E você está cansado de saber que tem. Isso é normal. É igualzinho os aparadores que vê umas coisas com você, ele confia mais em você do que você em você mesmo.
É a vida. O que você vai fazer? É que eu fiquei meio chocada quando vi essa frase enfática, porque botou para macrochip, colocou macrosoma, colocou tudo como crendice, na minha opinião. As marcas parapsíquicas são crenças vindas da história humana desde a antiguidade. A maioria delas aí. No âmbito do folclore, de múltiplas culturas, elas também permanecem. Por exemplo, o Sampaco. É um processo, claro. Contudo, ainda sem maiores investigações técnicas. Por quê? A maioria é uma bobajada de folclore. Isso aí é como a gente fala aí sobre o processo da literatura. Eu agora estou lendo um livro aí de um brasileiro que está falando sobre o processo político no Brasil. E eu já vi agora algumas páginas dele. Até agora ele já usou a palavra 500 anos 4 vezes. Só para mostrar o processo da história. Mas o homem é uma cultura, fora de série. Ele já passou por tudo quanto é coisa aí, em matéria de política, fora do Brasil, e é do Nordeste, aquela coisa toda, de Campina Grande, aquele negócio todo. Agora, o que é que se passa? Ele está falando o processo cultural no Brasil, e a situação toda, do ponto de vista da elite. Você está entendendo? As elites que têm acabado com tudo. Então tem uma coisa que ele veio ao meu encontro, porque são coisas que eu combato faz 60 anos, mas a gente tem que participar das coisas, que é o processo da, vamos dizer, literatura, a literatice. Então ele fala, a maioria de tudo que foi feito no Brasil com a literatura não defendeu o povo, foi pelo contrário, ao contrário. Então ele fala, Macunaína, por exemplo, Macunaína. Tudo é contra. Você está entendendo? E ele explica isso tudo do ponto de vista político da situação. Agora, coitado, esse homem não aparece muito, por causa disso que ele está falando a verdade. Agora vai meter o pau nos literatos, o povo todo, liquidou com essa turma toda. E ele fala também na listagem, por exemplo, dos todos os ditadores genocidas, inclui o Fidel Castro, esse povo todo. Entendeu? 12, ele cita lá 12 ao todo, que entram Franco, Fidel Castro, Pinochet, o Médici, Getúlio Vargas, tudo são genocidas, necessário, né? E ele fala isso bem claro. Agora, o nível de politização dele é impressionante. Agora, para começar a falar do povo da literatura, é a coisa das mais raras do Brasil a pessoa falar assim. E ele não é bobo. Ele vê todos esses que tentaram manter o processo da elite do Brasil negativo, de tudo quanto é jeito, não só por baixo como por cima. Entendeu? Todo jeito. O livro é sério. Sobre elitismo. Aí eu posso trazer aqui uma hora aí o negócio, mas eu quero ler mais o livro com calma, porque assim eu posso falar alguma coisa dele. Eu estou só começando a ler. Agora, eu gostei demais, foi isso. A hora que ele fala da literatura. Das coisas mais difíceis que tem na holoteca, tem poucos livros que falam nisso. Todo mundo quer só louvar o processo de literatura. E eu vomitando. Faz 60 anos que eu vomito com essas coisas. Agora, a gente participa para mostrar, para ver se melhora. O que é que foi? Por que é que eu resolvi receber o livro lá do Balzac, que é um processo de literatura? Por que é que eu recebi mensagem de tudo quanto é jeito de poesia? Literatura. Para ver se a gente entra nisso, para você ver se melhora. Mas é uma dificuldade. É muita bobagem que tem. As elites todas que tem e o processo todo que está por aí. Até isso melhorar não é fácil. Agora, outra coisa também boa que ele fala, que eu ouvi até agora, é sobre o iluminismo. Que o processo do iluminismo, muita coisa começou a melhorar por causa disso que você sabe. Iluminismo, com 1651, as coisas da ciência, isso tudo teve relação, que é o problema da Eurodex. Esse cara também viu isso. Ele está certo. No iluminismo, havia uns caras tudo doido no meio, que estavam errando para um lado, mas acertado para o outro. E o próprio Rousseau, até um certo ponto, teve influência sobre isso. Aquele Locke, que era um cara bem louco, né? Em certas coisas de materialismo. Mas tem coisa interessante. E foi o iluminismo que começou a acabar com os processos da feudalismo, monarquia, para chegar nesse neoliberalismo atual aí que o povo está reclamando. Agora, o que se passa?
Hoje já se fala em globalização, a maioria metendo o pau na globalização. Mas veja, isso veio para ficar, por causa do processo do universalismo. Nós temos que caminhar para a globalização mesmo, não tem jeito. E acabar com isso, racismo, etnias, fronteiras, é o único jeito de melhorar o planeta. Agora, as facções ainda vão se digladiar por muito tempo, isso não tem jeito, tem que ser. Como é que fica? Vocês olham só o protocolo de Kyoto, olha o que é que o Bush não fez, a pressão para acabar com isso. Ele quer, ou queria, né, colocar fogo na terra, transformar a lixeira, o mais depressa possível numa lixeira. Agora o Obama já está um pouco mais acessível, isso aí, já é uma coisa boa. Mas tudo, quer dizer, o iluminismo já foi uma luz, você está entendendo? Nessa situação. A gente tem que louvar essa situação, iluminismo. O que é? Então, só para ver se eu entendi. Então, essas marcas, essas 10 marcas que o senhor colocou aqui, colocou tudo junto, colocou para microchip, com Sampaio, com tudo. Bobagem. Então, eu estou falando, essa bobagem está na sua tem cabeça, que ser pesquisada. Ainda não foi pesquisado. Começa a pesquisar. Tá, em vez de estar tirando pedra, entra lá para pesquisar. É para fazer isso mesmo, né? Para instigar a pesquisa mesmo. Entendeu? Agora, eu falo ainda, tem outros lugares aí que eu andei falando. O problema é o seguinte, que tudo isso aí, eu estou dizendo que é uma hipótese de tentativa, que isso aí pode ser folclore, lenda, superstição, mito. Mas agora veja, quem já passou por isso, entende o assunto, íntima, né? sabe que isso tudo é para-fato, e fim de papo, e dá uma banana para todo mundo que ele pensa diferente. Ele não vai perder tempo com isso. Então o problema é o seguinte, a micro-minoria tem que seguir na frente. O Serenão já mostra isso, ó. Ele está na frente do grupo evolutivo. E está pouco ligando para aqueles que são pré-serenões, que estão defendendo o genocídio, defendendo o obscurantismo, defendendo as trevas, né, o período das trevas. Ele faz força para melhorar. E outra coisa, ele nem passa da conta, que eles não fazem estupro evolutivo. Gente, olha a inteligência disso na questão do Serenão. Ele vê isso tudo, já dominou isso tudo, mas ele não é afadigado. Ele não tem sido ansiosismo. Não precisa ficar chocado com uma frase enfática. Não precisa ficar chocado com uma frase enfática, né? Não. Eu acho que você pode dar um descontinho aí para mim. Agora, exemplologia. Eu achei, por outro lado, eu achei fantástico essa coisa aqui de marca parapsíquica intraconsciencial ser exatamente o macrosoma. E a marca parapsiquissomática, o nevo, não sei como é que fala. Nevo parapsíquico. Né, pra gente ver o que então, assim, eu queria... o macrosoma, para mim, estava no soma, né? E aqui só coloca que é marca parapsíquica intraconsciencial. Porque... a marca é menos somática e mais intraconsciencial, né? Lógico, é intraconsciencial. E o nevo é mais... Nenhum soma vem escrito, macrosoma. Registro saído da fábrica. É por isso, né? Tudo é da consciência. Mas a marca está no a soma. Marca é da consciência. Tá, entendi. Não é a marca que está no soma. O macrosoma é a consciência. Entendi. Você está entendendo? É ela que dirige o É na soma. Consciência que está a marca. Então, o macrosoma... O macrosoma, ele se manifestou desse jeito. Entendi. O macrosoma, por exemplo, então... é na sua consciência que está o seu corpo, que é por incrível que pareça, um ginossoma, não é um endossoma. Já me convenci. Está entendendo? Isso é um processo da sua consciência. Sem protesto. É a sua paragenética. Entendi. Sua paragenética é que se casou com a genética e criou isso aí. O macrosoma é justamente isso. E tem a ver com aquela Agora, questão veja, da... ó, marca parapsíquica intraconsciencial, a existência autoconsciente do microsoma pessoal. Existência autoconsciente. O que adianta? Se o cara tem, nem sabe que existe. Agora, marca parapsíquica somática, a existência do nevo parapsíquico, porque esse é nevo mesmo, é marca. Isso não tem jeito. Então, assim, ó, o O macrosoma... ideal seria que viesse com a marca M, macrosoma, já vem de um lado, no pé direito. É que sempre que eu ouvia, né, o conceito de macrosoma para mim é um soma maceteado. Então, assim, é a máquina que que tinha sido feita boa, né, maceteado. Agora, lendo isso aqui,
já entra um pouco mais naquela questão da consciência dominar o Você está soma. começando a entender. Não é? É por aí. A consciência que domina o soma. Então, macrosoma já é o domínio Primeiro da a gente consciência. começa entendendo a parte grossa. Então é isso Depois mesmo. nós vamos refinando. Você está Mas no é isso mesmo, refinamento. né? É por aí. Nessa linha mesmo, Valdo. Então, a medicina ela não vai ter nenhuma pista, digamos assim, fisiológica, neurológica, para descobrir macrosoma. Eu procurei. Durante mais ou menos foram meses. Quando a gente começou a receber as revistas, eu segui aquilo tudo para ver o que havia dentro da área lá da Faculdade de Medicina, porque eu estava ajudando lá a fazer a biblioteca. A biblioteca onde você estudou. Agora, o que se passa? Eu não achei nada. Então, eu acho que vai aparecer, mas a gente não sabe o quê. Por exemplo, o dia que eles começarem a admitir a para-regeneração, o dia que estudar um pouco mais o processo de energia, talvez a partir da própria, vamos dizer aí, o problema da homeopatia e outras coisas mais. O dia que eles começarem a estudar mais esse processo que entraram agora, de nanotecnologia e o processo da bioluminescência. Mas pelos efeitos, não é? São os efeitos. Então, isso aí pode ser que vai trazer alguma ideia. Pode ser. Mas, por enquanto, eu não vejo nada assim palpável, não. Há alguns dias estou usando a técnica de julgar uma carta de menos para várias coisas e vejo que os resultados são evidentes. As tarefas e trabalhos fluem mais e a organização das minhas coisas, de modo geral, melhorou. Qual o fundamento dessa técnica? Ou seja, por que ela funciona? O caso é o seguinte, a carta de menos, que a gente fala, isso aí é uma expressão que vem de Minas Gerais, isso é da década de 30, que eles começaram a falar nisso. É quando a pessoa tem o jogo da vida, que ela não vai fazer questão de todas as coisas simultaneamente. Ela, então, apresenta com pouca coisa, modestamente, faz uma abordagem mais tranquila, até ela entender o riscado, aquele contexto, para depois ela caminhar em frente. O nome hoje, que se tem mais para isso, mais aproximado da técnica da carta evidente, da carta de menos, ou a coisa mais evidente, é justamente o low profile dos americanos. Isso aí mostra direitinho essa situação. A senha do intermissivista, que o ajuda a linkar com a sua programação existencial, pode ser considerada uma marca parapsíquica? Não, não é. Não é bem assim, não. Isso aí é difícil, tem muita coisa. A marca parapsíquica que nós estamos falando é uma coisa definida, não é isso? Autêntica. O que é considerado no estabelecimento dessa senha? Os trafores, o parapsiquismo, a especialização da consciência, a relação com o amparador, o que mais? O problema é a pessoa reconhecer se ela fez o curso intermissivo ou não. Mais a bobagem. E com isso, então, ela vê o processo da programação. O problema é íntimo dela. Então, essa senha é mais um processo intraconsciencial, do micro-universo consciencial. Não é bem uma marca parapsíquica. O que é panjudaísmo? Tem alguma relação com o Estado mundial? Não. É pelo contrário, um é o contrário do outro. O panjudaísmo é o Estado judeu esparramado em todos os países, porque eles não são de país nenhum, eles são do panjudaísmo. Então tem um pouco aqui, tem um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui em cada lugar. Você veja, Israel mesmo, do jeito que é, não é o Estado só de Israel propriamente dito, porque quem manda lá em Israel mais são os judeus de New York. Todo mundo sabe que tem mais dinheiro nos Estados Unidos, que é o que manda lá. E Israel se transformou indiretamente, não do ponto de vista das vias de fato lá da situação, num novo Estado americano já há muito tempo. O Obama agora que está começando a levantar a lebre dessa história. Mas sempre foi assim. Poderia me dizer se pensenometria é quando a pessoa, sem ter evocado a ninguém, recebe a imagem de uma pessoa que a ela sente pelos seus penseres? Eu tive essa experiência e depois a confirmei. Pode ser sim. A pensenometria é a medida de você saber a alma das coisas. A alma das coisas é um sinônimo popular para psicometria. Psicometria é você saber medir as coisas. Desde a pessoa, como essa mesa
esse porta-livro, esse chapéu, esse microfone. Então, é a psicometria. Eu quero saber o que é. Entende? Agora, pode ser do ambiente, pode ser de um local, pode ser de uma pessoa inteira. Tudo é psicometria. O problema é a pessoa ver como é que funciona. A marca para a psique intraconsciencial, além desse exemplo aqui, que é o macrosoma, se tem outros exemplos? Né? Então, aí depende o que é, né? Vamos estudar, né? O que você acha? Por exemplo, ectoplastia. É um processo intraconsciencial também. O que você acha? É ou não é? Mas já, por exemplo, para a microchip... A descoincidência, não é intraconsciencial? O microchip não é, ele é um concreto, né? Ele não... Pois é, não. O microchip é difícil de você ver, mas ele é uma marca de qualquer maneira. Ele mexe com o corpo, mexe com o holossoma. Então, acabou. Agora, Sampaco, o ponto da acupuntura, paramicrochip, nevo, tudo isso é apenas somático. Aqui, nesses... Você vê, então, que já tem uma classificação aí, para a gente ver, na exemplologia já é uma classificação. Os 10 aí parece que quase todos, ou todos aqui, são somáticos, não? Não, a maioria são somáticos. Que são parapsíquicos. A maioria são somáticos. A maioria. Mas... maioria aqui. Agora tem uns que são... Triscagem é somático, Sampaco é somático, o ponto da acupuntura é somático, o nevo é somático, a aura energética é somático até um certo ponto. Mas, por exemplo, tudo que mexe aqui com parapsiquismo, por exemplo, aqui tem mais a... Pois é, a aura mexe com parapsiquismo, então todos ela é mexem, mista. mas... Ela é uma coisa e outra, depende do que é. A triscagem também pode-se dizer que é um sinal somático. É, mas ele é, né? Que sai dos olhos, não tem outro jeito. A pessoa não tem a triscagem por causa do nariz. É devido aos olhos. Valdo, aqui. Valdo, o DNA estabelece assim uma espécie de identidade biológica dentro de uma matriz da espécie, né? Você acha que quando a gente começar a dominar melhor o processo de energia, isso bem para frente, vão haver outras possibilidades de modificação ou singularização biológica na espécie? Vai. Como, por exemplo? É isso que eu acho que Serenão tem, mas eu não sei o quê. O que o Everton estava falando aqui. É, eu vivo falando isso. Isso aí é que é um ponto de interrogação. Mas tem sua razão. É, porque em termos de paragenética a gente ressomaria, vamos dizer, mas eu digo mesmo dentro do processo de espécie humana, eu estou começando aqui a falar mesmo. essas marcas parapsíquicas, o processo das dragonas, o processo do arco voltaico, tudo isso, que vocês já estão no nível de dominar tudo isso. Entende? Agora, vamos ver se vocês começando a dominar isso, vão começar a fazer pesquisa para a gente deslindar essas outras coisas obscuras que a gente não sabe o que. Esse é que é o caminho. Mas eu penso que muita coisa vai aparecer. As singularidades vão se pronunciar, elas vão aflorar. Hoje a gente vê que alguma coisa nesse sentido acontece, mas nos processos terapêuticos mesmo. Quer dizer, a pessoa que tem um bom domínio, ela consegue até mesmo alterar, digamos, o ecossistema, né, biológico. Mas fica nessa dimensão. Eu né? só peço perdão, compreensão e desculpa da sua parte, de todo mundo, porque se eu pudesse, eu queria ser um serenão para revelar a situação toda, porque esse é um processo de revelação, porque é extrapolacionismo, é revelação. É você falar antes da hora, aquilo que a pessoa ainda não sabe. Aí eu já ia dar uma dica de 1001 investigações para a psique praticada, todo mundo aí. Mas, infelizmente, vocês têm que me aguentar como, sabe como é que é? Pré-ser, não vulgaríssimo, não é isso? Fazendo força. Mas tem uma coisa, eu pesquiso. A minha diferença com a média aí, o vulgar, você está entendendo? A mediocridade é que eu pesquiso. A maioria não faz isso. Do ponto de vista prático, então, Valdo, por exemplo, um bom caminho para se estudar isso seria já começar a tentar a modificar o teu ecossistema harmonicamente aqui, como você faz. Não, e examinar os outros. Os outros, e você também. Examinar os outros, igual o caso dela aqui, ó, que falou que viu a pessoa que tinha isso no ombro. Uhum. É o tal negócio, find out. Uhum. Vai lá, vamos averiguar. Vamos colocar a Jean Hennessy
Lá no negócio, vamos dizer, Law and the Order, Medical Detectives, põe esse povo todo funcionando para ver o que se passa. Olha aí o luminal, DNA, etc. Vamos ver o que a gente faz com isso. Então aí a gente vai descobrir, por exemplo, que o Arlindo, por exemplo, foi alguma coisa recentemente. Entendendo? O negócio é pesquisar, é lupa e pente fino, pentear. No teu período extrafísico, como os Zéferos, acompanhando cursos permissivos, você teve a oportunidade de acompanhar algum caso enfim, da equipe de amparadores ou de evoluciólogos? Essa é uma outra pergunta, a atuação do evoluciólogo nessas marcas. Como é que se constitui Não, porque aí isso? existe uma série de condições. Uma pessoa que mexe com isso, entre os meus amigos, você sabe quem é, né? O Hayek. O Hayek que mexe com isso. Agora, o que se passa? Tem muita coisa ainda para examinar, porque isso aí tem uma série de 1001 fatores confluentes para chegar lá. É igualzinho o processo de renascer. Como é que faz com o problema? As ligações que tem, todas essas suposições que nós temos, da medula oblongata, esse negócio todo. Muita coisa para se estudar. Agora, precisa estudar a biogenia, a glástula, blástula, mórula, esse negócio todo. Vamos ver, já estão começando a mexer na nanotecnologia, pode ser que a gente vai chegar nisso aí. E no caso dessas marcas, teria atuação mais direta do evoluciólogo ou não? Cada caso é um caso. Às vezes não é só evoluciólogo, é uma ordem de serenão lá de cima com o negócio todo para ver por causa do trabalho que a pessoa vai fazer. Aquela pessoa é pensada lá dentro. Não tem privilégio nenhum, tudo é dentro da meritocracia. Mas a pessoa é pensada para ver o que pode fazer. Às vezes o reduto é pequeno. Às vezes são 20 pessoas dentro de uma família, mas que a pessoa vai ter uma vida específica. Então, essas coisas, eles estão tentando dominar cada vez mais o processo de ressoma. Porque, gente, nada disso existia com os outros autoconscientes intervindo nisso, não. A coisa ocorre porque está tudo automático. A biologia é praticamente automática em tudo isso. É aquele negócio da manjubinha que eu falo. A hora que eu vi lá em Itacoatiara, 1 milhão de manjubinhas, de uma hora para outra, houve a desova das manjubinhas. O mar ficou duro, não dá para nadar, era só peixe. Aí vinha aquelas pessoas, pegavam aquilo na bacia assim e levavam para fritar. Uma loucura. A manjubinha pequenininha fez aquele monstro enorme dentro do mar. Monstro. Eu vi isso tudo. E esse assunto das marcas parapsíquicas, ou esses 10 exemplos aqui, isso foi assunto que a gente estudou nos nossos cursos permissivos? Não, a maioria vocês estavam muito preocupados com as suas mazelas, retromazelas. Não dava tempo para ver muita coisa. Então agora, como vocês estão mais tranquilos, um pouco mais calmos, então a gente já começa, né, a abrir o jogo. Mas tem muita coisa disso aqui que não foi, não. Isso aí é extra, é um processo já para estudar detalhes das retrovidas de cada um aqui. Entende? Vocês lembram que eu falei que ia falar essas coisas mais avançadinhas da história. E eu estou só colocando um dedo de fora das minhas garras. Isso aí é só para começar. Agora, e caso dessas pessoas que, eu já vi você comentando, né? Tem pessoas na CCCI que às vezes tiveram intervenção de um serenão em algum momento da vida delas, ou até de evoluciólogo. Isso seria um indicador de que houve esse tratamento no período intermissivo? Ou não tem nada a ver? Não, precisa de ver. As coisas se aparecem, tem que haver uma acumulação de parafenômenos. Se não tem parafenômenos, acumulado, não dá. Tem que ter uma confluência de fatores convergentes muito fortes. Você está entendendo? Tudo para o mesmo objetivo do parapsiquismo. Que afinal é marca parapsíquica. Isso não é marca, está entendendo? De boi nem nada, ou de, vamos dizer, de passarela, ou de top model. Não tem nada disso. O negócio é brabo.
Nem tatuagem também, né? Tatuagem, ou seja, a mensagem do tatu, é isso? Tatuagem. Mensagem do tatu. Lembra daquelas palavras que eu falava aqui para vocês? Pois é. Tatu, mensagem. É a mensagem do tatu. Pois é. A mensagem do tatu. Há uma regressão, né, na pessoa que faz a tatuagem. Ela não está satisfeita com a pele. Agora é dura a hora que você vê, igual aquela menina que fez, são dezenas de estrelas na cara. Como é que é possível? Agora, é como diz aquele meu amigo, né? Tem certas mulheres que o hormônio endoida. Professor, na página 68, item 4, o macrosoma da caracterologia. O soma maceteado para execução da programação existencial específica. O que eu quero perguntar é o seguinte, fazendo um paralelo com a pergunta da Rosa, que aqui fala no macrosoma de existência autoconsciente, no caso, quando se trata do intraconsciencial, pode existir também um macrosoma que ele tem uma função coletiva para o evoluciólogo, mas a própria consciência não tem conhecimento. Não existe isso. Não tem. Não. Ele sempre está autoconsciente. É autoconsciência. Esse negócio de parapsiquismo inconsciente, isso é burrice, é os processos de religião, isso é guia sério, não existe isso. Então ele está sempre consciente. Tem que acabar com tudo que seja irracional, Rosa. Tudo tem que entrar agora na lógica, senão não vai. Isso aí, o curso intermissivo foi feito para isso, o processo da reurbanização é baseado nisso, tudo é um processo lógico, racional, de equilíbrio. O mais tudo é bobagem, besteira, tolice, infantilidade, imaturidade, inexperiência. Tem jeito. Não dá para dourar a pílula, não dá para edulcorar nada disso. Não dá para fazer eufemismo nessas coisas, ou é ou não é, e fim de papo. Sim, então, o mais é vomitar. Ou você quer vomitar, ou você quer ficar investigada, né? Ainda voltando ao macrosoma, pode existir um macrosoma que a consciência seja só uma função somática esse macrosoma, sem pensar em parapsiquismo? Não. Sempre tem alguma coisa de parapsiquismo. Eu ainda não vi ninguém. Do mais rudimentar que ele seja, por exemplo, o Chico Xavier era, veja bem, uma mulher ressomada com muito problema, já muitas vidas dela. Agora, o que se passa? Vem num corpo de homem. No entanto, ele era, presta atenção, pícnico, suprarrenálico, hipertricótico e tinha macrosoma, era um macrosoma. E eu falei tudo para ele. Isso em 1966, como eu me despedi dele. Ele morreu agora, foi em 92, né, por aí, não sei quanto, 2002, sei, agora, recente. Agora, 2002. Agora, o que se passa? Ele foi até 92 anos. Em 66, ele tinha 50 e poucos, 56 por aí. Você está entendendo? 56 que ele tinha em 66. Agora, eu falei tudo para ele. Assim, ó, Chico, você vai viver igual seu pai ou mais do que o seu pai. Assim, mas você acha que eu vou até 86 anos, tudo assim, tudo do jeito que eu estou avariado? Eu falei assim, vai. Presta atenção, porque você tem um macrosoma. Esse negócio de você não ter um olho é bobagem. Esse negócio da sua angina é besteira. Tudo isso você não está vivo? Olha só, esse negócio todo. Você não tem disposição, que muita gente aí não tem. Agora, ele gostava de se deixar apoiar nos outros, tudo assim, você está entendendo? Ele era muito assim. Agora, o que se passa? Tudo aconteceu do jeito que eu falei. Ele morreu com 92 anos. O pai morreu com 86. Agora, tudo por causa do macrosoma. Agora, eu virei para ele e falei assim, olha, você é o seguinte, tudo tem sua razão de ser, você é suprarrenálico. Ele era pícnico. Ele era retaco, parecia uma barrica, o corpo todo alterado daquele jeito. E ele era um pouco macroesplâncnico, tudo grandão. Está entendendo? Agora, veio tudo alterado também. Esse negócio de não ter um olho, já era um problema, coitado.
E o outro olho estava afetado pelo outro. Então, durante o período que eu convivi com ele, a gente tinha que tratar dele com cortisona, uma opção de coisa, pingava diretamente na vista. O maior amigo dele dentro da medicina era o oftalmologista lá de Minas Gerais, que era um dos maiores do Brasil. Entendeu? Era amigão dele de casa. Senhor, mas ele não tinha consciência de quê? Do macrosoma dele? Não. Quem falou para ele isso fui eu. Porque ele nunca estudou medicina, né? Não tinha noção disso. O que o Chico estudou demais foi processo de literatura e muita coisa de base política, porque ele era um político. Mas e como que, se ele não tinha consciência e... De quê? Do macrosoma? Não. Como que... Ele não tem um monte de gente que não tem noção de nada. Sim, mas ele não era um... Todo mundo é médium. Mas ele não era um... 90% não sabe, que nem quer saber disso. Mas ele não era um desportista, não era assim uma pessoa... Não, então, nada disso. Mas o macrosoma não tem nada a ver com isso. É a pessoa que já ele é o seguinte, o macrosoma dele deve ter segurado a barra. Por exemplo, eu não sei o que foi. Ele era suprarrenálico. Então, a suprarrenal dele superou os processos de todas as mazelas do corpo dele. As coisas bravas. O negócio do coração, o problema dos olhos. Entende? Aquilo deve ter funcionado aí. Porque, às vezes, o macrosoma é apenas só fazer uma regeneração ou aumentar a imunologia da pessoa específica dentro de uma área. Nunca se sabe. Quando e como se inicia a marca parapsíquica com a TENEPS? Não existe nada disso. O que é isso? A TENEPS depende, não tem nada a ver com marca parapsíquica. Se a pessoa trabalhar bem, ela vai caminhar para o FIEX, uma coisa ainda até superior a isso tudo, né? Depende do que é. Agora, a marca parapsíquica depende do trabalho, o que é. Nós não podemos dizer que seja, o que a TENEPS tem. Mais diretamente tem nada a ver com isso. Quando eu era pequena, com cerca de 8, 9 anos de idade, tive uma experiência em que, quando prestava atenção à minha respiração, entrava em um estado alterado de consciência, onde minhas percepções se ampliavam, principalmente auditivas e visuais. Tive medo do processo e procurei evitá-lo até que desaparecesse. Isso pode ter sido alguma manifestação de parapsiquismo? Pode. Algumas vezes tenho sonhos em que tiro uma espécie de massa da boca e garganta. Isso pode ser doação de ectoplasma? Pode. Hoje tenho 43 anos. Se eu tiver algum traço parapsíquico, ainda há tempo de trabalhar? Sim. Tem uma marca de nascença que é uma depressão circular pequena, bem no centro da região do fronto chakra. Sempre achei que poderia ter relação com esse chakra, que é o chakra fora dos palmos chakra que sinto mais atuante. O senhor acha que pode ter mesmo relação? Não sei. Isso aí tem que estudar mais. Irei olhar se meus pais também têm, ou seja, se é algo genético para afastar essa hipótese. Sim, que às vezes a pessoa criou isso devido a algum processo na fronte, ou na frente, isso aí às vezes acontece, né? Depende do que é na testa. Tem muita coisa assim. Agora, se você tem alguma marca, que é o chamado birthmark, marca de nascimento, desse jeito, uma coisa que você pode estudar é o seguinte: você acha que você foi indiano na vida anterior? Não, uma coisa para... Aí talvez tivesse alguma relação, né? Indiano. Marcas físicas, muitas vezes ela tem relação com vidas anteriores, né? Tem. Algumas marcas de nascenças. Porque eu já vi pessoas que têm, assim, marcas vermelhas, como se tivesse queimado alguma coisa. Não, esse negócio de mancha vermelha, muita gente tem, de vez em quando aparece, vai e volta. Isso aí tem até doença nisso. Mas de nascença? Porque tem às vezes, doenças de nascença, mas é nascença. suave. Mas isso é por causa de trauma do parto. Uhum. Tem vários tipos de marca. Outra coisa, a questão do macrosoma, porque existe uma confusão das pessoas pensarem que o macrosoma é um corpo mais forte, não. Atlético. Tudo é bobagem, sim, mas o povo não entende isso. Fim de papo, qual é o problema? Na verdade, é só um corpo maceteado para inventa e fantasia, fantasia, pessoa, né? imagina e faz o que bem entende. Tem todo o direito de pensar errado. Uhum.
Mas, na verdade, o macrosoma, então, é só um corpo maceteado para PROEX que a pessoa vai É o fazer que eu naquela sempre vida. falei, Né? eu nunca disse diferente. Sempre foi isso. Agora, eu uso a palavra maco, porque é maco mesmo, ele é maior do que o outro em matéria de manifestação. A fisiologia dele é superior. Ele não é mini soma, é um maco. Entendeu? Ele é um grandão. Na questão de Em macrosoma... matéria de fisiologia, que é a função, que é o que interessa. Corpo é uma máquina. Se você tem uma máquina que agora saiu, que é nova, que acabou de sair, que é top de linha, o macrosoma é top de linha perante a humanidade. Na questão da durabilidade, ele sempre é mais durável, né? Ele nem sempre. Não, porque às vezes aquilo foi feito até os 45 anos para a pessoa, porque ela vai viver só até ali. Já que é um programado. trabalho já específico. A PROEX é que manda nisso. Então vamos devagar. Tá. O Chico Xavier precisava de durar mais. Foi por isso que eu dei conta dele ficar na Inglaterra. Ele tinha que ficar no Brasil, tinha que voltar. Está entendendo? Entendi. Para chancelar a árvore mística dele, o processo da doutrina cristã que ele era apaixonado. O Sampaco, professor, tem pessoas que dizem que está relacionado também à questão psiquiátrica. Sim, mas tudo isso aqui é psiquiátrico. Você quer aqui? Não, mas a questão Aqui. de direcionar... Eles acham que isso tudo é psicopatológico. E daí? Eles têm direito. É um direito que lhes assistem. Ah, tá. O que você queria? Valdo, fora a dragona, do ponto de vista de marca parapsíquica somática, o que o senhor de fato já observou, tirando essas lendas, e o que o senhor acha que tem além da dragona? A maior coisa que tem é a autoconfiança. Você acha que eu sou o homo sapiens, quer dizer, o sapo, eu sou o homo determinator. Nessa minha vida, eu sou mais então do que as outras, por causa disso. Mas a autoconfiança não é somática. Hein? Ela não é somática? Ela não é somática. Ela é somática, mostrando um processo parapsíquico. Vê se me entende. O macrosoma, ele é somático, mas é um processo parapsíquico puro. Entende? Outra coisa, o macrosoma é muito superior, dependendo do nível e da qualidade dele, a qualquer dessas marcas. Tudo é bobagem, o resto. Se nós vamos agora sopesar, colocar numa balança o valor de cada coisa dessa, o macrosoma, dependendo da qualidade dele, engole isso tudo. Entende o que eu quero dizer? Eu entendo assim, que é como se o Por macrosoma... exemplo, o Chico não tinha dragona. No entanto, ele já foi médico de tudo quanto é jeito. É por isso que eu tenho contato com ele, essas coisas todas. Por isso que eu fui filho dele na outra vida. O negócio é muito antigo. Esse povo todo é uma turma que começou há muito tempo. E a gente tem que ajudar uns aos outros. Faz parte do serviço. Se eu, por exemplo, faço assistência aos outros e não faço para aqueles que são mais chegados ou a quem eu devo mais favor, tem alguma coisa errada comigo. Então, tudo tem sua relação. Os afins se atraem. A inseparabilidade grupo kármico é um fato. Não tem jeito de fugir. A autoconfiança parapsíquica, então, é a questão básica. Raciocina. Não pensa o contrário. Vê se arranja alguma racionalidade. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu, por exemplo, fui rompendo a minha vida contra tudo e contra todos. E seguro no meu parapsiquismo. Autossegurança. De vez em quando meu negócio era tão brabo que vinha as pessoas que eram consideradas de muito processo parapsíquico, tudo tentando me doutrinar. E eu, Então eu tinha que confiar com o passar do tempo só nos amparadores que eu tinha contato. Seja através da psicografia, seja através do que eu recebia, seja daquilo que eu vi, seja através principalmente da projeção consciente. E fui abrindo caminho pela minha vida fora, tudo baseado nisso. E deixando as coisas. Isso não é para mim, isso é bobagem, isso aquilo é besteira. A coisa mais séria nessa vida, gente, é a gente saber o que você queima e o que você usa. Para queimar é a maioria das coisas que aparecem na sua mão. Você tem que acabar com elas, porque a maioria não presta. De tudo quanto é tipo de natureza e qualidade. A vida é isso.
A inteligência, então, está em você saber selecionar o prioritário de alta qualidade dentro daquele momento evolutivo. O momento evolutivo envolve tudo isso. Seu corpo, sua vida, sua proex, suas companhias, o contexto evolutivo. Tem lógica? Muita lógica. Por isso que aquela questão toda de fazer média, sair bem na foto, escuta, isso tudo leva a pessoa para o buraco. Né? Eu deixei o movimento espírita, para mim foi um peso que eu tirei das minhas costas. Não tinha problema nenhum de nada. Consciência absolutamente tranquila em tudo. E a maioria da minha vida tem sido assim. Você vai caminhando. Se entende em você, melhor. Se não entende, você tem que caminhar. O que vai fazer? Não tem jeito. Agora, o que se passa com o parapsiquismo? Por que é que eu tinha aquela ânsia, desde pequeno, de estudar tudo quanto era fenômeno parapsíquico? É estudar meu caso. Eu tinha que resolver, eu tinha que ver o que eu posso tirar. Né? Não é isso. E tirar partido disso. E eu era tão ingênuo ainda das coisas, mesmo assim nessa vida, com todo, porque eu não tinha uma retrocognição direta, grandona. Agora, eu comecei a ver, né, umas coisas bem avançadas no negócio. A hora que eu vi o processo da minha psicografia, eu falei, bolas, eu posso usar isso na prova. Eu não tenho culpa se um dia eu não puder ir à aula, porque eu estou trabalhando. Meu trabalho exige aquilo. Eu, às vezes, não deu para seguir aquilo lá. Só ver a apostila que foi feita, ou aquilo que me falaram, não vai dar para entender. Eu não assisti a aula. Aquilo cai. Se amanhã cair numa coisa dessa, isso aqui pode me ajudar. Então, você veja, eu logo fui utilitarista, a revista, eu vi a coisa. Mas a minha intenção até que era boa. E outra coisa, eu usei isso uma vez. Uma prova lá, eu fiz uma prova, enchi 9 páginas. Daquelas de papel ao maço, com o negócio todo. Tirei um notão. E eu não sabia nada daquele assunto. Eu fui estudar depois que caiu a prova. Aí eu fui ver, gente, eu escrevi tudo certo. Eu vou ter uma boa nota. E eu tive mesmo. Outra coisa. Foi no 2º ano meu de medicina. Medicina. De modo que a gente tem que ter confiança naquilo que a gente usa, a situação, como é que é. Entendeu? Por isso que eu falo para vocês, eu, por exemplo, eu não dou valor para o cartão de visita da pessoa. O que interessa é a gente ver a aura. Se você desaperta, é mais fácil. Parapsiquismo, energia, essa coisa toda, não tem nada que ver, nem com espaço, nem com tempo. Mas é lógico, se você tem uma pessoa na sua frente, é muito melhor ser analisado do que fora, à distância ou qualquer coisa. Então, isso tudo eu vi muito cedo. Entende? E tudo rapazinho ainda. Pode falar. Então, o senhor desenvolveu sua autoconfiança através dos fenômenos, das informações que você obtinha? E outra coisa, foi através dos fenômenos que, com o passar do tempo, eu não dou valor nenhum para eles. Porque o que interessa é o conteúdo deles. Agora, veja, isso tudo eu tive que amadurecer, né? Porque se eu deixasse toda a galera em torno de mim, está sempre exaltando o fenômeno. É o Michael Jackson, é o povo do Michael Jackson. Você está entendendo? O fenômeno é isso, é o fantástico, maravilhoso, monumental, cinemascope, sound, surround, quer dizer, então, de cuspir mesmo, quer dizer, para não vomitar, né? Então, você cospe para não vomitar. Professor, então quanto mais a gente desenvolver o parapsiquismo com maturidade, lucidez, isso vai aumentar a nossa confiança em diversas áreas? Não, não é isso, você não vai ter confiança, não é em você. A coisa mais séria, na sua paraprocedência, nas suas retrovidas, na sua, vamos dizer, o seu contato com as centrais extrafísicas, o seu contato com os amparadores, o seu contato com o maxi mecanismo que você tem total certeza e tranquilidade de pertencer como mini-peça. Pensa nisso. Ela logo falou, não, você vai ter autoconfiança, você também, autoconfiança. Mas escuta, não é bem autoconfiança egóica, não. Eu vejo isso pela assistência, a interassistencialidade, é outra coisa, é fora de mim. Então, essa autoconfiança
ela transcende isso que a gente fala dessa expressão, autoconfiança. Está entendendo? Agora, é aí então que a pessoa caminha para a autossuficiência. Agora, outra coisa. A maior autoconfiança que tem nisso aí é da inteligência evolutiva que você reconhece que tem, que você já sabe. Que não adianta você me contradizer. Eu não admito o seu ponto de vista porque eu tenho experiência. Você está falando que eu tenho 7 dedos na mão, eu tenho só 5. Não adianta. Isso não me convence nada mais. Agora, o que era duro para mim foi crescer. Eu, na puberdade ali, já tinha essas ideias todas. E como? Como crescer no meio daquilo? Então, a gente ainda dá muita cabeçada. Você está no escuro, apalpando. Entendendo? Agora, a hora que eu comecei, aos 14 anos, eu comecei a definir a situação. Agora, quando eu encontrei o Chico Xavier, por exemplo, aos 23, eu já sabia tudo, eu estava sabendo tudo, por dentro de tudo. Agora, foi dos períodos que eu estudei mais também na minha vida, né? Eu estudei muito. Agora, eu intensifiquei demais a partir dos 9 anos com a minha biblioteca. O que é mais sério nesse desenvolvimento do parapsiquismo e essa autoconfiança? O que é mais sério para a gente que está encaminhando para... Né, não, porque isso tudo vai abrir o caminho para você. E outra coisa, tudo você vai agir com mais acerto, mais correção, sem arrependimento, criando e aliciando retornos positivos. Você está entendendo? Não é retorno negativo. Isso melhora demais você. Então você vai ficar cada vez mais potencializado, 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 potencializado. Por quê? Há uma convergência da potencialização. Os rios correm para o mar. Isso eu aprendi, menino. Os afluentes todos vão juntar no rio. Foz é justamente isso. Isso aqui é o símbolo de Foz. Foz do Iguaçu. É o Rio Iguaçu, Foz. A hora que junta, está caminhando para o mar. Então, o congraçamento. Agora, veja, a maior, que eu acho, o maior símbolo de Foz são as 79 etnias com a palavra Foz. Isso é impressionante você pensar. Olha o símbolo que está aí bem claro, palpável, concreto. Professor, o que é? Eu comentou outro dia, quando era menino ainda, tinha lá seus 6, 7 anos, que na tua casa tocavam instrumentos e tal, e tinha processo de assédio, você já via tudo. Como que você identificava o que era guia cego, de amparador? Não, eu via os assediadores todos que saíram, a turma do cemitério. Sabe aquele filme de horror? Que aparece aquela cisão. É aquilo. Agora eu via isso tudo. Não, esses eram mais perceptíveis. Não, tá, mas esses eram os mais perceptíveis. Mas eu estou falando assim, daqueles que você tem que apalpar mais, não sei qual que é a técnica que o senhor usava para... Não, isso aqui eu não vou... A hora que eu vi aquilo, a minha técnica era cair fora. Não, não desses aí. Ia fora, ia lá para dentro, ia ler minhas coisas, não queria saber de nada. Não, mas não desses eu aí. Aprendi, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a hora que eu aprendi a ler e escrever. Eu me realizei. Não, mas o meu caminho. Mas eu não digo desses aí. Eu li de tudo. Eu estou falando daqueles que eram mais sutis, que de repente chegava algum guia cego para... queria botar cangue, e como que o senhor... Não, o problema era esse, né? Não é assim, isso não, Luiz. Eu vou te explicar como é que era. Lá havia orquestra lá em casa. A minha mãe, meu pai, meu avô, minha tia, minha irmã, todo mundo que está lá, o povo, toda a família tinha aquela orquestra. Agora, o que se passa? Aqui tinha sempre os saraus. Você sabe o que é sarau? Atualmente tem até um programa que chama sarau aí. Sarau, então eles iam dar aquela musicada para todo mundo, quer dizer, o sarau musical, o processo musical, uma recepção musical. Então começava a tocar, tinha um povo que gostava de cantar, para acompanhar, você sabe, interior. Então, Minas Gerais, todas aquelas músicas de interior, que você pensar, todo mundo vinha. E sempre cantando músicas antigas. Essas músicas antigas faziam evocação do povo que já tinha morrido.
Ainda tem uma pessoa que fala, pois é, eu lembro muito da madrinha tal. Eu olhava, a dona estava lá junto da outra. Falava de uma coisa, não, mas aí tinha o coronel tal. Eu olhava, está lá o coronel. Eu falei assim, possivelmente esse deve ser o coronel que está aí, está reclamando. Ele está querendo, estão chamando ele, estão vendo. O que vocês querem comigo? Você está entendendo? Então a música era o maior fenômeno e atrator que havia na situação. Agora, um dia então a minha mãe me perguntou, meu filho, nós não entendemos você. Você não quer ser músico de jeito nenhum. Agora, você não quer ser músico? Que é isso que afeta você, a hora que a gente toca, que você quer cair fora, você não fica nunca aqui, você não quer cantar junto dos outros, não quer nada. Assim, minha mãe, o problema todo é o seguinte, sabe aquela fulana que está lá? Sim. Lembra quando a senhora tocou a música que a turma lá começou a cantar? Que falaram na fulana, tal, aquela dos limões, que tinha o quintal dela, que tinha uma porção de limoeiro, não sei o quê. Lembra? Pois é, ela estava aí, e passando mal. Agora ela vem em cima de mim, porque algumas esses espíritos aí, já me localizaram, me identificaram que eu estou vendo eles. Então eles vêm em cima de mim. Aí eu fico com esse troço todo em cima de mim, como é que fica? Quer dizer, aquela carga de energia daquele povo, e eu tinha que me livrar daquilo. O que eu faço? Vocês não estão sentindo nada, estão num bem bom, é um carnaval. Então eu deixo vocês estão na de vocês, eu não estou nessa. Agora, a minha conclusão terrível com o passar do tempo, a hora que eu descobri meus processos parapsíquicos e vi que nem todo mundo era daquele jeito, eu falei assim, bolas, quer dizer que aqui em casa, a maioria desse povo, não tem ninguém aí que tem parapsiquismo assim. Eu estou no mato sem cachorro. A situação é precária. Mas fora... Aí eu comecei a tirar a conclusão das coisas. Mas fora esses, quando tinha esses musicais, assim, em outros contextos, o senhor estudando, trabalhando em cima de alguma coisa, e aparecia uma... Qualquer coisa faz evocação. Qualquer música pode fazer evocação. Não, eu estou falando, então, fora o contexto de música. Uma música que você colocar aí no aparelho, para tocar um disco, um CD, uma coisa qualquer, pode fazer atração na hora. Não, mas fora o contexto de música, o processo de desenvolvimento parapsíquico do senhor, como que, quando o senhor começou a desenvolver, a ver as coisas... Não, eu comecei a desenvolver as coisas todas e aí eu comecei a pensar. Eu preciso de ter uma visão disso, saber o que é isso. Aí eu comecei a ver aquele monte de fenômeno. E comecei a arriscar, não, esse eu já vi, esse aqui eu já vi, não, esse aqui tem, esse aqui não tem, ó, esse aqui eu não conheço. E por aí foi, fui vendo. Entende? Foi por isso que lá pelos 14, eu cheguei com 222 fenômenos que eu já tinha classificado, que aquele existia. Tá, mas... E era ponto pacífico para mim, como é até hoje. Está entendendo? Eu não tinha problema com aquilo. Tá, mas assim, fora, o senhor comentou no início da tertúlia do Ingov, né? Teve o Ingov? De quê? O Ingov, depois da... Sim, o que tem? Fora isso daí, como que o senhor percebia aquela energia era eu percebi uma opção de coisa, né? Outra coisa que me ajudou muito foi essa cara de anjo que aparecia para mim do lado esquerdo na hora que eu ia dormir. E aquilo melhorava. Com o passar do tempo eu descobri que era monja. Entendeu? Estudo também foi. Outra coisa, a hora que eu comecei a ter a aula de moral cristã, que era o catecismo espírita, eu cheguei lá e comecei a ver o guia espiritual do centro espírita, o tal Humildade, Amor e Luz, que é o nome lá, que o meu pai ajudou a fundar. Então o que se passa? Eu via a pintura dele, o retratão enorme dele, e via ele ali, mexendo com as crianças. Então eu comecei a ver aquele negócio todo. O negócio ficou cada vez mais óbvio para mim. Aí eu queria saber de certas coisas. Uma das coisas que eu fui fazer logo, ainda menino, foi ir ao cemitério. Porque eles falavam que cemitério era um lugar que tinha mais do que na hora que podia tocar música. Então eu fui lá para ver. E não era. O cemitério lá até que era bom, tá cheio de árvore, uma coisa toda. Eu falei assim, bora, isso aqui até é bom para a gente vir, começar a ler aqui. Tem sombra, tem cemitério que é positivo, não é tanto assim.
Mas tem de tudo, né? Tem de tudo. E o enumerador apareceu em que época, mais ou menos? O enumerador já apareceu quando já era maior. Foi mais ou menos no processo mais sério mesmo, a hora que eu deslanchei com o processo. O tal mal, até um certo ponto, apareceu um pouquinho antes dele. E o senhor identificou na hora já que era... Não, ele se apresenta e abre o jogo. Né? Ah, tá. Falou tudo. Situação toda. Hein? Eu era adolescente, né? As coisas começaram mesmo assim, eu virando profissional, na época da Casa de Cinza. Mas eu era adolescente, mas era alto, já usava paletó, gravata, quando precisava, o negócio era sério. Com 14, 16 anos, eu já andava todo lado assim, por causa da minha função lá, eu gostava muito de me apresentar de acordo. Foi por isso que a minha tia, depois que me viu naquela idade, falou assim, ele é o mais elegante desse povo todo aqui de Monte Carmelo, essa meninada toda, a nova geração. Isso era num domingo, todo mundo chupando picolé, então eu apareci lá com paletó, gravata, tudo arrumadinho no meio, falei assim, esse menino é elegante, por que ele faz isso? Deve ter um motivo. Agora, tudo é para melhorar a situação, mas nessa ocasião eu já estava trabalhando. O meu trabalho, então, eu tinha que ter uma certa apresentação, às vezes, mesmo menino. A situação era tão precária o seguinte, eu era menino ainda. Logo depois que acabou o internato, que foi feito lá a policlínica odontológica, tinha 28 consultórios e tinha só um raio-x. Então apareceu um cara, inclusive tinha um que é tipo americano, que veio me ensinar a mexer com hidroquinone e as coisas todas para mexer com o negócio. Naquela ocasião, eu usava mais, era calça curta. Eu ainda não tinha calça comprida. A partir daquilo, eu nunca mais coloquei calça curta. Por quê? Se eu estava usando jaleco, você está entendendo? Eu tinha que usar uma calça comprida. Já pensou o cara de jaleco, o médico, vai de bermuda no hospital? Não dá, né? Então, isso tudo o cara me falou. Falou assim, você esqueça que agora você virou gente, você é adulto. Esquece aí que você não pode usar mais essas calças. Calça curta, não. A calça curta, que equivale hoje à bermuda que o povo usa. Eu era um menino. Aí eu comecei a andar tudo mais arrumado, a situação toda, porque eu morava lá. E outra coisa, a policlínica funcionava de manhã, de tarde e de noite, era 3 turnos. Era uma loucura. Tinha dia que funcionava até no sábado. Conforme a semana, a situação, o que tinha. E outra coisa, ajudava demais os outros, né? Porque aquilo lá, nunca tinha tido aquela assistência, muita coisa gratuita. Porque era gratuito para os acadêmicos de odontologia aprender você está entendendo? O processo da odontologia, então, atingia todo mundo. Eles faziam dentadura gratuita, a gente fazia dentadura. Agora, eu me submetia a tudo porque eu queria fazer pesquisa de tudo. A primeira máscara facial que eles fizeram na faculdade foi a minha. Máscara mortuária, chamada. O cara morre, então você vai lá e tira. Agora, para fazer a minha, e colocaram uns canudos nas narinas, tirou, mas ficou perfeita a minha cara, tudo exato. Então a gente mostrava aquilo tudo lá. E feita com os troços, sabe? Todas as gomas da época, porque aquilo variava, mudava muito. Que eles queriam fazer, mas ninguém queria submeter o negócio. Eu falei assim, não, eu quero fazer a experiência, vamos ver como é que é isso. A máscara mortuária, quando tira do cadáver, para fazer, entendeu? O processo dele. Agora, eu fiz isso o processo da cirurgia bucomaxilofacial, que era o Dr. Peregrino. Eu ajudava ele muito nessas coisas. Ele fazia dentadura e trabalhava também na bucomaxilofacial, que é uma das matérias do processo da odontologia, que é coisa avançada, séria. Hoje, para fazer essas coisas, geralmente tem 3, 4 odontólogos simultâneos para trabalhar no negócio. E eu já trabalhava isso com ele. Eu gostava muito dele. Dr. Peregrino Esselim. Uma das filhas dele, um dia, estava em Goiás, quando ela apareceu lá, para assistir uma palestra minha. A filha dele. Eu falei assim, olha, eu te conheço, deixa eu ver quem é. Eu lembrei, não, você é a fulana. E era mesmo a filha dele. Que eu frequentava, às vezes, a casa dele, né, sabia de tudo. Ele era uma pessoa de idade, cabeça branca, alto, magro. Fazia muita piada, mas muito sério.
nas coisas que ele fazia. Doutor Peregrino, muito sério. Agora, veja, hoje eu sei falar, eu sei fazer evocação. Quando eu falo uma coisa dessa, é porque eu já encontrei com ele, já sei o nível que ele está, senão eu não ia falar o nome. Você está entendendo como é que é? Tudo eu aprendi lá, na orquestra lá de casa. Estou tirando partido disso até hoje. Qual pista podemos reconhecer se temos macrosoma ou não? É bom você examinar aonde está? Está no 700, né? 700 experimentos que tem aqueles dados lá para a pessoa ver se tem macrosoma. Tem também no Projeciologia e tem também alguma coisa em alguns lugares desses. Uma marca parapsíquica atual ou do passado, utilizada equivocadamente, pode resultar em epilepsia? Isso eu não sei. Epilepsia pode ser uma opção de coisa. Epilepsia quase sempre ocorre movimentando algum processo de memória. Se a pessoa quiser estudar o que é processo de epilepsia, estude a holomnemônica. É o processo da holomemória. Porque é uma das coisas mais sérias que tem. Para estudar é a memória da epilepsia. Dentro dos atributos conscienciais aí, o que é mais prejudicado é o problema com a epilepsia, é isso. Agora, a coisa que você tem que começar a estudar sério na epilepsia, qual é o tipo da epilepsia? Como é a natureza, a modalidade, como é que ela se manifesta? De que modo que é? Tem que ver a extensão e a profundidade do processo da pessoa. Que isso varia o infinito, tem muitas, existe até equivalente epilético, que não chega a ser epilepsia, que equivale um equivalente. Então isso tudo tem que ser estudado. Agora, do ponto de vista parapsíquico, o que a pessoa pode estudar é o seguinte, é a aura epilética. Essa aura epilética pode levar o epilético a ter retrocognições autênticas, reais, originais, sérias. Mas tem que ver a aura epilética que ele tem. O problema todo para a gente entender é o seguinte, por exemplo, a pessoa, ela tem uma crise epilética grand mal. Então é aquela que tem contrações tônicas e crônicas. E mexe todo, tal. Precisa olhar até a língua, para não morder na língua, ou não criar problema. Então a pessoa teve uma crise epilética braba. Isso aí é o gran mal, é o mal maior. Essa, quase sempre, antes de acontecer, o epilético tem uma aura do processo. Ele vê que vai acontecer. Aquilo começa a esquentar com ele. Começa a acontecer. Há um preâmbulo, aquilo acontece. Então, nesse processo dessa aura, se o epilético começar a trabalhar com ele, com as energias, ele consegue, pouco a pouco, ele dá um jeito de bloquear o transe epilético, quer dizer, a crise, o ataque, e ao mesmo tempo ele vai começar a ver a causa daquilo através da aura. A aura quase sempre, em certos casos desses, é porque uma consciência daquela, que é um credor da pessoa, chegou perto dela, aquilo então entra em contato com o processo mnemônico e aquilo faz uma irritação neurológica. Aí dá a descarga do processo. De modo geral, o que a gente vê parapsiquicamente, bom número de casos de gran mal são esses. Então esse aí é fácil de ver. Agora, por exemplo, uma jacksoniana, que às vezes só de um lado, uma coisinha pequena, isso aí já é diferente, tem que estudar mais. E outra coisa, o processo só da ausência, que a pessoa está aí, ela está mexendo com uma coisa, daqui a pouco aquilo cai e aquilo passou, mas deu aquele hiato na memória dela. Isso é ausência. Isso aí, uma boa parte até das crianças tem, o médico que está em desenvolvimento às vezes tem, essa é a mais suave que tem. É petit mal que chama esse aí. Esse aí não é o gran mal, petit mal. Então é só uma ausência. Mas a pessoa viu que deu um curto-circuito na elaboração de pensamento dela. Então houve uma crise, sim. E outra coisa, ela esquece, ela não sabe o que aconteceu ali naquele. Mas às vezes é muito rápido. Então, a pessoa, nessa questão aí que eu estou explicando aqui, é que a pessoa tem que examinar qual tipo, identificar, diagnosticar, para a pessoa ver. Esse caso do gran mal aí,
a Consciex chega, credora dela, e causa todo esse efeito devido que é uma intoxicação que se dá... Por causa do processo que a pessoa começa a lembrar daquilo. Se ela não lembra de tudo, ela lembra das coisas negativas. É horrível isso, porque eu já passei por essas coisas lá com o negócio no meu processo, entende? Para estudar o problema da psicofonia. Agora, o que se passa? É uma situação horrível, porque a pessoa volta para a baratrosfera instantaneamente, aquilo que havia, entendeu? Ela se vitimiza na hora com o problema. E por isso que dá a descarga, porque a pessoa fica irritada. É tanto que todo mundo sabe, um epilético desse, ele tem que ter um ambiente de tranquilidade. Se ele ficar num lugar de muita irritação, muito tumultuado, muita coisa, ele vai ter problema toda hora. E tudo em torno dele deve ser harmonizado, equilibrado. Se tiver tumulto, ele pode entrar em crise. É tanto que tem muito epilético que a hora que tem aqueles negócios na televisão ou no cinema, que movimenta muitas imagens, tem até aquele Pokémon e outras coisas mais, aquilo dá epilepsia na pessoa. Mas aí Porque mexe no neuro, aqui, a parte neurológica dela, com processo ocular, com problema aqui occipital, aquilo que eu estava falando aí, do traseiro da cabeça. Esse caso, então, aí é gerado um efeito na fisiologia, mas a presença da Consciex, então, é uma retrocognição, é uma lembrança que é o gatilho. Quase sempre é. A aura é praticamente a retrocognição patológica das horríveis. Quase sempre é isso. Se há de ver os epiléticos, que às vezes a gente conseguia melhorar, a hora que eu começava a descrever tudo que ele sentia. E eu falava assim, por que você nunca falou nessas coisas? Assim, nunca pude. Você está entendendo como é que é? A pessoa fica inibida, ela não sabe o problema dela. A hora que eu começava a descrever, olha, você deve ter passado por isso, e depois eu vi. Agora, vai chegar um ponto, conforme o caso chegava, e eu falava, descrevia a Consciex, que era causadora da irritação neurológica. O cara falou assim, eu já vi esse cara, do jeito que você está fazendo. Às vezes eu desenhava até o cara. Olha aqui. Não, mas é isso mesmo, esse aí eu conheço. Eu tenho medo dele. Você está entendendo? Agora, eu examinei isso mais, porque eu tinha muita pena do meu processo, do meu irmão. Eu via aquelas coisas todas, como é que era, a situação era precária. E eu comecei a ver um monte de epilético, né, depois. Agora lá, quando eu fui trabalhar já com o Chico, eu já estava estudando medicina, já tinha ambulatório. Então eu comecei, falei assim, não, o negócio agora é pegar aquilo que havia. Eu lembro que o primeiro que eu consegui fazer, isso que eu chamou de encapsulamento comigo, eu estava atendendo a pessoa à tarde. E a sessão era só às 8 horas da noite. Eu falei assim, não, o jeito, eu vou pegar essa Consciex, vou ficar com ela, eu vou lançar o grude, o super bonder, segurar ali, né, naquela ocasião eu falava era grude, pegar com o grude, e eu vou ficar quieto, até chegar lá. Eu tenho que arranjar um pretexto para não fazer mais nada, porque senão, porque eu tinha medo daquela pessoa que eu estou encapsulando, criar problema com quem chegasse perto de mim. Que eu já estava na sessão de desobsessão a partir daquele momento. Você está entendendo? Agora, isso foi o primeiro. Com o passar do tempo, eu fiquei doutor no assunto. Agora, esse primeiro eu tirei de umas moças que eu atendi no ambulatório e que o cara da família morreu com epilepsia e foi epilético o tempo todo. E eu tinha visto ele lá, pela descrição da moça, a hora que eu comecei a falar, eu falei, não, é esse mesmo, é desse jeito. Aí eu segurei. E ele, na sessão de desobsessão, se comunicou através de mim. Você está entendendo como é que é? Dentro da psicofonia, incorporação. E melhorou. E eu, urubu servando tudo. E eu morria de rir dos espíritos. É o melhor médio, é inconsciente, aquele que não fala, burrice total. Está cheio disso. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 16 votos online, 17 perguntas respondidas online, 17 perguntas presenciais, 63 assinaturas no livro de presença, 6 praticantes da técnica Vinvexis, 1 voluntário da Sinvexis. Hoje vamos ter 2 recados, a mim, Oficina Cosmograma, Alcira Côncios. Temos para a votação de hoje 18 verbetes. Alta abrangência,
autoposicionamento de ponta, autotortura, conotação parapsíquica, curiosidade pesquisística, esbanjamento consciencial, exigência da vida humana, fator ambíguo, holomaturologia, linguagem corruptora, linguagem mental somática, mega retrocesso, micro-universo intransitável, papel social, paraestação de trabalho, previsão da autossobrevida, princípio organizador dos saberes. Boa tarde, gente. Eu estou aqui hoje para falar para vocês da oficina do Cosmograma gratuita, que vai ser oferecido dia 26 de julho para os voluntários da equipe do Cosmograma e para outras pessoas que desejem se tornar voluntários da equipe do Cosmograma. Essa oficina vai durar o dia inteiro, começa às 8h30 da manhã, tem um intervalo para tertúlia e depois a parte da tarde também. Tem uma carga horária de 6 horas. Os professores vão ser o professor Luiz Bonassi, Sandra Tornieri, Alcir Alves e eu. E o objetivo é estar qualificando todos para uma nova fase do Cosmograma, para aumentar, né, o espírito de equipe e também a qualificação para recortes para os verbetes da enciclopédia. O importante é que esse laboratório, essa oficina vai ocorrer no laboratório do Cosmograma. E outra coisa que é importante é que a capacidade do laboratório é pequena, no máximo 12 alunos. Portanto, é necessário se inscrever, já tem um papel para isso, lá na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, pessoal. O nosso convite hoje é para todas as pessoas que gostariam de aprofundar o seu voluntariado. A Consus estará ministrando o curso Consim Cobaia do Voluntariado. O curso será realizado no dia 24 a 26 de julho, aqui no CAEC, e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou falar diretamente com o pessoal da Consus. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é conotação parapsíquica com 12 votos. Obrigada e boa tarde a todos.